Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e venho mais uma vez gravar um vídeo. Eu sou o evangelista Wander de Oliveira, para quem não me conhece, e senti a necessidade de gravar este vídeo porque eu criei este canal exatamente para falar algumas coisas que precisam de ser faladas e a maioria das pessoas não falam a respeito da palavra de Deus. Vamos fazer menção da palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 32, versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu coração, a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruíste-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Então vamos ficar aqui desse trecho que eu li aqui, que eu achei muito importante, foi esse aqui, olha. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Vamos ler a primeira parte aqui, diz assim: pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Vejam bem, meus queridos e minhas queridas, a santidade é algo que está sendo deixado de lado a cada dia. Por que eu resolvi gravar este vídeo? Porque este ano é ano eleitoral. E no ano eleitoral acontecem muitas coisas surreais, coisas que não deveriam acontecer, coisas que não deveriam acontecer. Por exemplo, eu vejo pessoas usando o poder do dinheiro para ganhar votos. Aí ele ganha voto e perde a salvação. Vejo pessoas usando o poder público para ganhar votos. Aí ele ganha os votos e perde a salvação. Gente, olha bem, a Bíblia diz com maior clareza. Quem não entende isso que está escrito aqui? Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Existe um pré-requisito para que a pessoa tenha o direito de orar a Deus, de falar com Deus. É preciso que a pessoa seja santo. O que é santo? Santo é a pessoa que não comete pecado. E o que é pecado? Pecado é fazer o que a Bíblia proíbe a gente de fazer. E não fazer aquilo que a Bíblia manda. E não fazer aquilo que a Bíblia manda a gente fazer. Que não seja parábola nem metáfora. Que não seja parábola nem metáfora. Então vejam bem uma coisa. Esse ano de eleição é um ano muito perigoso. E eu fico muito preocupado com as coisas que acontecem. Porque os homens
querem o poder a qualquer custo. E as mulheres também, que as mulheres também estão disputando eleições. Mas nós não podemos abrir mão da santidade. Nós não podemos abrir mão da santidade. Todos nós sabemos que é crime eleitoral usar o poder financeiro para ganhar voto. É crime eleitoral buscar a usar poder público para ganhar voto. É crime eleitoral buscar usar o poder de qualquer instituição para ganhar voto. A pessoa sempre acredita que vai ficar impune, que não vai ser punido e vai ganhar a eleição e vai ficar tudo bem. Mas vejam bem, meus queridos e minhas queridas, a pessoa que na época da eleição, ela transgride o Código Eleitoral, quando ela entrar no poder, ela vai respeitar a lei? Não vai, queridos, queridas. A corrupção já começa na própria eleição. Eu teve uma certa vez, estava em período de campanha eleitoral, e eu estava numa congregação dirigindo um culto. Aí chegou um candidato. Aí eu pedi ao diácono que pegasse 2 cadeiras, ele estava acompanhado com outra pessoa, e coloquei embaixo do púlpito assim, solicitei que eles assentassem, recebi eles com bem-vindo em nome do Senhor Jesus, e eles se assentaram lá, e lá eles continuaram. E eu dei prosseguimento ao culto. Por quê? Porque eu tenho que respeitar as pessoas que foram ali na congregação. Elas foram ali para cultuar a Deus. Uma pessoa não pode chegar de surpresa e mudar o ritual de Deus como se fosse acima de Deus. Não pode acontecer. Isso é pecado grave. Pelo amor de Deus. Se a pessoa tivesse chegado para mim antes do culto, uns dias antes do culto, para que eu pudesse comunicar à igreja se a igreja queria ouvir tal pessoa, aí seria lícito, não tem nada de errado. Daria uns 10 minutos para a pessoa falar, mas sem consultar as pessoas que estão dentro de uma igreja a respeito da palestra de um político dentro da igreja, deixar ele falar sem consultar as pessoas, é primeiro uma transgressão contra as pessoas, que já transgride a Bíblia, porque a Bíblia diz que a gente deve amar o nosso próximo como a nós mesmos, e é uma transgressão contra Deus, porque aquele local ali, ele é um local que é uma casa de oração. Jesus Cristo falou, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações da terra. Então, o objetivo de um templo que é construído é para oração, pregação e louvor também, que também são formas de oração, são formas de falar e de ouvir a Deus. Então, por isso que eu resolvi gravar este vídeo, porque eu sou uma pessoa que eu aceitei Jesus, eu aceitei a sério. Eu acredito que existe vida eterna, eu acredito que existe salvação. Eu não estou de brincadeira, não. Primeira coisa que eu fiz quando aceitei Jesus foi ler a Bíblia toda. Me saber o que eu deveria fazer para não perder a minha salvação. Porque o que Deus fez, a obra que Deus fez na minha vida foi muito grande. Uma coisa interessante que eu li aqui nesse Salmo aqui 32, está escrito assim: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Imagina bem, há uma tromba d'água na cabeceira de um rio, e a água vem. Imagina bem se a água vai escolher a casa onde ela vai entrar. Se ela entrar em uma, ela entra em todas. Mas aqui está dizendo que Deus até desviar as águas, ele pode. E eu creio, mas tem uma condição para isso. Tem uma condição para isso. A condição é, pelo que
todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. A Bíblia diz com muita clareza: vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Quando nós fazemos uma coisa consciente de que está errado e mesmo assim nós fazemos, a chance de perdão? Há, mas se houver arrependimento. Se não houver arrependimento, não há perdão. Outro dia eu fui num determinado lugar e falei assim: a lei diz assim, assim, assim. Aí uma pessoa virou para mim, era um funcionário público, e virou para mim e falou assim: a 95% das pessoas não obedecem às leis. Aí eu falei assim com ele: infelizmente eu preciso de falar com você, que infelizmente 95% das pessoas vão morar no inferno, porque a Bíblia manda nós obedecermos às leis. As leis precisam de ser obedecidas para o bem de todos, para o bem da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação e do planeta. As leis precisam de ser obedecidas. E uma coisa que eu sempre digo: aqui na Terra, o julgamento é feito como? A pessoa, para acusar uma outra pessoa de alguma coisa, ela precisa de ter provas materiais, algo escrito, registrado, assinado e carimbado. Ou se não, provas testemunhais, que ainda são um pouco suspeitas nos dias de hoje. Um pouco suspeitas nos dias que nós estamos passando, porque muitas pessoas apenas testemunham por interesse, por medo de perder o emprego. O empregado testemunha contra o outro para agradar o patrão ou a patroa. Isso acontece muito. Mas, queridos, nós precisamos parar de brincar com Deus. Pelo amor de Deus, vocês estão brincando com fogo. Nós estamos brincando com fogo se fizermos isso. Estou incluindo eu, mas eu não faço isso. Se eu sei que uma coisa está errada, não está de acordo com a lei, eu não faço. Não adianta. Pode me ameaçar, me prender, pode me bater, pode me ameaçar de morte, pode fazer o que quiser. Eu não faço. Toda autoridade precisa de estar submissa à lei, porque a Bíblia diz para nós sermos submissos à autoridade. E a lei é a autoridade que faz. Portanto, é a lei que tem autoridade sobre nós. E aquele que não obedece à lei não terá salvação para ele, tanto a lei dos homens quanto a lei de Deus, salvo quando a lei dos homens for contrária aos princípios descritos na Bíblia Sagrada. Porque na palavra de Deus está escrito assim: antes temei a Deus, que pode matar e lançar o homem no inferno, do que aos homens, que podem somente matar. Mas caso a lei que existe dentro de nossa cidade, do nosso país, ou do planeta esteja de acordo com a palavra de Deus, nós temos a obrigação de obedecê-la. E caso nós não façamos isso, nós estamos pecando contra Deus e estamos caminhando para o inferno. Essa verdade precisa de ser dita. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Em nome de Jesus Cristo, estou falando estas verdades, porque eu amo meu próximo. A Bíblia diz, Jesus Cristo falou: ama o teu próximo como a ti mesmo. Estou pregando esta palavra para quem vai ouvir, para que ela possa entender e possa praticar e possa ser salva. E se eu desejo a salvação para mim, eu devo desejar também a salvação para todos os moradores da terra,
Porque, na verdade, todos os moradores da Terra são o meu próximo. Porque, afinal de contas, se nós compararmos o tamanho da Terra com o tamanho do universo, a Terra é um grão de areia no universo, relativamente ao universo. Então, meus queridos e minhas queridas, estamos em ano eleitoral. Você que é cristão, afaste-se da aparência do mal, afaste-se do candidato que te oferece benesses para ganhar o seu voto, porque ele não vai ser corrupto, ele já é corrupto. Essa é a verdade que precisa ser falada. Não vote nele, não vote. Não vote nele. Escolha um outro que seja menos pior, porque melhor não existe. Todos nós somos cheios de defeitos, mas escolha outro que seja menos pior. Vou fazer uma oração. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, estamos em ano eleitoral. Senhor, guarda, protege e livra os teus servos sinceros, meu Deus eterno, de cair nas ciladas da corrupção eleitoral, meu Deus. Pai Santo de Israel, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu te clamo, te suplico, te imploro, não somente isso, mas que ao apregoar desta palavra, os sinais venham seguir aqueles que crerem. A tua palavra diz que os sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, portanto eu expulso todo demônio daquele que entrar em contato com este vídeo, com este áudio. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eu imponho pela fé a mão sobre os enfermos e os curo, no poder que há em o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, assim eu ministro essas bênçãos, mas acima de tudo, a bênção da salvação, é em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer para você neste momento, se você quer ser uma pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus, repita assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida ao Senhor e te peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, para que eu nunca venha a entrar em condenação. E você que fez essa oração junto comigo, procure um pastor, fala com ele que você aceitou Jesus, que ele vai te encaminhar e mostrar quais os próximos passos que você precisa de dar para que você possa ser um servo de Deus fiel e verdadeiro. Uma coisa que se encontra muito rara nos dias de hoje, mas eu creio que você será um desses. E que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer sobre nós a sua luz, e nos dê saúde, nos dê paz, nos dê alegria e nos dê salvação. Que o amor de Deus e a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos aqueles que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. E todos digam amém, para que esta bênção possa vir sobre você. Eu agradeço a todos a oportunidade em nome de Jesus.